Nesse vídeo você vai ver mais um estudo de tatuagem de realismo em preto cinza com o rosto do Edward Mãos de Tesoura, o começo daquela tatuagem do São Jorge comunista ali com a cara do Trotsky, um projeto irado de um anjo caído descendo aqui pelo ombro com as asas pelo peito e pelas costas, e o começo de um projeto, um concept art de um autoral, de um neotradicional, de uma medusa. Tudo isso e muito mais, fica aí que eu já te mostro. Hoje é terça-feira, são 3h36 da tarde. Estou gravando para falar sobre o desenho que eu fiz ontem. Eu fiquei o dia inteiro na função desse projeto ontem que eu tinha que criar para a tatuagem que eu tô marcado nessa semana ainda com o Leandro, que já fez uma tatu comigo e voltou agora para fazer esse projeto que é maior, mais elaborado, e a referência dele é muito doida, a ideia do desenho é muito doida, eu curti bastante, achei bem curioso na verdade, porque a imagem que ele mandou para mim era um São Jorge, só que é um São Jorge que no lugar do São Jorge é a cara do Trotsky, que foi um marxista, né, um revolucionário aí na época da União Soviética, enfim. Aí tem toda uma simbologia nesses elementos do desenho, em que além de ter, né, ser a cara do Trotsky no lugar de São Jorge, ele tá com uma roupa que remete, né, à União Soviética, com um escudo com o símbolo da bandeira comunista, e ele tá matando um dragão de cartola, que simboliza aí a burguesia. Então é um São Jorge matando o dragão, só que é um Trotsky matando a burguesia. É um conceito muito louco que mistura aí a simbologia desses dois elementos. Ele mandou essa imagem de referência, ele queria fazer no ombro, só que a imagem, ela além de ser bastante detalhada, ela tem uma característica meio de brasão, e ela é circular, né? O que não favorece tanto o encaixe nessa parte da anatomia. Então, como tinha muito detalhe e ia ficar muito pequeno, muito fechado, a gente teria que crescer muito para poder reproduzir essa imagem. E ao crescer, o fato dela ser circular ia deformar demais em volta do braço, ia ficar muito oval, não ia ficar com uma forma de círculo. Então eu propus para ele, até por uma questão, né, artística, a gente reinterpretar essa ideia. Vi um bom potencial de criar um desenho bem maneiro, porque esses elementos do cavaleiro, do cavalo, do dragão são irados de trabalhar. E essa imagem ela é muito plana, ela tá bem lateral, bem flat, vista assim de longe, não tem um dinamismo tão interessante na referência. Então ela serviu aí para elaborar essa ideia, mas eu fiz como dever de casa aí essa criação para mostrar para ele a minha ideia, propor para ele uma reinterpretação com uma pegada mais autoral, né, mais dentro do meu estilo de criação. Catei uma porrada de referência de cavaleiro em cima de cavalo, de São Jorge em cima de cavalo, de dragão, uma porrada de referência. É um trabalho muito elaborado, muito demorado, então eu fiquei ontem o dia todo, assim, toda a parte da tarde, cheguei em casa, não tinha adiantado quase nada, então sentei para fazer durante a noite, fui a madrugada inteira fazendo essa criação, terminei só de manhã, mas valeu super a pena. Qual que era a minha ideia, né, na hora de fazer esse projeto? Era mudar a perspectiva, mudar o enquadramento, mudar a composição da cena para deixar ela mais interessante. Então, em vez de botar o cavaleiro de lado, o dragão tudo de longe ali, eu pensei numa câmera, né, um ângulo em que o espectador estaria mais de baixo, como se fosse próximo aí ao dragão, vendo o cavalo vindo por cima, assim, trotando, levantando a pata bem por cima, e o Trotsky, né, o cavaleiro lá atrás, empunhando a lança, então numa pose de ação, numa pose com muito mais dinamismo dele vindo para cima do dragão, e o dragão mais de baixo aqui, e a gente vendo junto, né, tendo essa perspectiva do dragão de baixo para cima, vendo o cavalo meio que vir sobrepondo, assim, né, pisoteando. Eu catei essas imagens de referência, fiz uma colagem com vários pedaços das imagens para conseguir compor aí esses ângulos, essas posições que eu queria, e a partir daí foi só trabalhar em toda a parte de detalhamento, todas as linhas, tem muito detalhe de linha para resolver, e por último a cor, em que eu tive que dar uma atenção especial. Na referência ela era muito colorida, as cores não se harmonizavam muito bem, porque não só tinha a parte vermelha, né, do comunismo e tudo mais. Eu aproveitei, lógico, o vermelho, né, que é a predominante nessa imagem, por causa do símbolo, né, da simbologia comunista, e resolvi fazer uma paleta de cores um pouquinho mais simplificada. Então o que eu pensei nesse caso? A referência foram os cartazes russos, né? Cartazes da União Soviética, de propaganda de guerra, propaganda soviética da época. Tinha geralmente uma cor predominante de vermelho, junto com tonalidades de preto e de cinza, e uns tons amarelados, meio envelhecidos, meio pastéis. Então eu usei essa escala de cor para fazer como se fosse uma estética, um padrão de cores aí que remetesse a um cartaz soviético, um cartaz de época. Eu mandei pro Leandro, ele curtiu pra caralho, se amarrou.
na reinterpretação que eu dei. Então é isso, o desenho tá fechado e essa semana ele vem aí pra gente tatuar. Então agora eu tenho que criar um outro desenho, aquele desenho lá que eu mencionei no outro vídeo que eu fiz o molde no ombro do Alisson, do anjo, né, caindo com as asas, desprendendo, se dispondo aqui na região do peito e atrás do ombro. Eu vou criar esse desenho daqui a pouco, vou passar também um bom tempo fazendo ele e mostro daqui a pouco pra você, beleza? Então é isso, valeu! Hoje é quarta-feira, são 10h25. E, bom, antes de eu falar o que eu fiz hoje, foi muito irado pra falar sobre o desenho que eu terminei ontem à noite. Ontem foi dia de trabalhar naquele desenho do anjo, né, caindo pelo ombro com as asas, né, na verdade uma asa de anjo vindo pra cá e uma asa de demônio pelas costas com o corpo do anjo caindo aqui pelo ombro pra mandar no ombro do Alisson, que tá marcado aí comigo. Eu já falei sobre isso, ele vai tatuar esse sábado. E esse desenho eu tinha partido, né, de um molde que eu fiz em freehand, eu mostrei isso no último vídeo. Então eu já tinha adiantado uma parte desse desenho, ele tava só em linha, com as asas mais ou menos definidas, só que eu não estava gostando ainda do primeiro caminho, da primeira solução que eu tive para as asas, especialmente porque elas estavam muito simétricas, e a asa do anjo e a asa do demônio eles têm anatomias um pouquinho diferentes, né? Então eu fiz essa primeira versão das asas, depois eu resolvi mudar, apaguei, fiz um mapa completamente novo por cima, né, desse esboço que eu já tinha, com umas asas um pouco mais orgânicas, um pouco mais soltas, como se elas estivessem ainda batendo ao cair, né, tentando desplanificar, né, tentar deixar ela mais com algum movimento, alguma volta assim. Depois que eu reestruturei essa asa, eu gostei bastante, consegui dar, né, uma envergadura legal para a asa do demônio, que ela tem essas, como se fossem os dedos como se fosse uma asa de morcego, né, que os dedos ficam compridões, aí tem uma membrana entre os dedos, então eu tive que fazer esse movimento, ela saindo aqui da parte de trás do ombro, né, dando um volume para trás, como se ela estivesse realmente presa no corpo dele, e a do anjo dando aquele movimento um pouco mais gracioso, com as penas todas espalhadas, batendo. Foi um trabalhinho aí de achar bem esse movimento. E aí o corpo, como é bem simples e é uma perspectiva um pouco diferente, um pouco ousada até, né, pra gente conseguir explicar bem e tudo mais, eu trabalhei bem as sombras de uma forma simples, mas que eu conseguisse dar bastante volume. Então meu principal lance aqui nesse desenho foi o contraste. Já que uma asa é preta e outra é branca, eu tentei compensar equilibrando de forma que a asa branca ela tem um pouco de mais escuro no fundo, né, uma sombra escura para destacar mais o branco e também para equilibrar mais o desenho. E aí eu fiz esses esfumaçados com linhas de movimento, linhas de ação, como se fosse para enfatizar a queda, né, vindo lá de cima e caindo aqui. Por isso eu fiz esse fundo e para destacar bem o personagem, mostrar, né, o que tá mais atrás e o que tá mais na frente. Então os pés, as pernas, você vê que a sombra tá mais escura para dar essa sensação de distância, de profundidade. Foi um rebuscamento aí que valeu super a pena. Vou mandar ainda pro Alisson dar uma aprovada, depois eu conto pra vocês se ele curtiu ou não. Eu não mandei ainda porque eu tava sem celular ontem, enfim, deixei no concerto, eu tô pegando agora, por isso inclusive que eu tô gravando falando sobre o de ontem. Agora eu vou falar sobre o que eu fiz hoje. Hoje foi dia de fazer o meu segundo treino de rosto em realismo preto e cinza. Como vocês sabem, é um estilo que eu ainda não estava fazendo comercialmente, né, porque ainda estava estudando e tudo mais. Primeiro foi aquele da Amy Winehouse, pra quem viu aí, a cobaia que eu fiz, né, de treino. E aí hoje eu tava marcado pra fazer esse Edward Mãos de Tesoura, eu mostrei também no vídeo passado, fazer na perna da Beatriz. A Beatriz foi a ganhadora do sorteio da Festa Fanática que eu fiz há um tempinho atrás. Ela ganhou aquela tatuagem foda, iradíssima, autoral minha, com a garota, né, com cabelo azul, com as nuvens na cabeça, enfim, a tatuagem aí que eu tô usando até na divulgação, né, nas capas do Facebook aqui do YouTube. Você com certeza já viu ela por aí. Como ela não sente dor, ela é super tranquila e, bom, ela tinha esse tema do Edward que ela queria tatuar, que pra mim era ótimo de treinar, era a situação perfeita pra treinar realismo, que eu posso rebuscar bem as sombras, né, ele tem bastante contraste, pretos e branco, então eu escolhi fazer nela essa. Preparei o stencil naquele esquema, né, fazendo o mapa de linhas, onde vai ser a sombra e tudo mais, e a gente começou a tatuar. A gente começou umas 3h30 da tarde, a tatuagem deve ter durado 6 horas aí, porque a gente terminou lá por umas 9h30. Então foi uma tatu grande, ocupando bem todo o espaço externo ali da coxa dela, encaixando bem na anatomia. E eu tentei botar em prática um pouco de alguns aprendizados que eu tive desde a primeira da Winehouse até agora, né? Primeiro, que eu observei durante aquele processo, durante fazer aquela, o que eu vi depois, que eu achei que eu poderia ter feito melhor, que eu poderia ter aperfeiçoado. Também com base em workshops que eu assisti de preto e cinza e tudo mais, né? Tudo isso aí vai trabalhando na cabeça, planejando, pensando, estudando, olhando, observando, pra na hora chegar a fazer já sair um resultado diferente. E não deu outra. Cara, eu senti uma evolução tão grande dessa anterior pra de hoje. Não que eu não gosto da antiga, claro, eu gosto pra caramba, mas nossa, eu senti uma evolução
evolução muito grande. Eu senti uma facilidade muito grande de trabalhar as nuances das sombras do rosto, né? Principalmente nas partes claras, que é um risco muito grande você passar do ponto e pesar. Então eu comecei de baixo pra cima, fazendo toda a parte da blusa, tudo mais, que é um aquecimento, que é um pouco mais fácil. E quando eu finalmente entrei no rosto, nossa, eu consegui fazer muito melhor essas passagens. Eu tava usando 3 tons de Sumi, 2 prontos, que era o Sumi 5 e o Sumi 3 da Viper, que na prática é o mais claro, e o médio da Viper, de 5 tons, eu tava usando o 5, que é o mais claro, e o 3, que é o médio. Também tava usando um Sumi que eu fiz com diluição, botei o diluente quase cheio no batoque, com 15 gotas de preto, que seria o mais escuro que eu tava usando aí, e o preto puro, né? Então eu fiz tudo isso com esses 3 tons mais o preto, mas praticamente só usei o mais claro e o médio e o preto. Eu fiz com uma Magnum Round de 9, uma Magnum Round de 13, praticamente só pra parte do cabelo, que era chapar de preto e fazer umas mechas mais grosseiras. Usei uma bucha, uma RS15, que foi muito útil pra fazer essas mechinhas menores, esses efeitos de textura do cabelo. No cabelo a gente não pode fazer desenhando a mecha fio a fio, porque a gente às vezes olha assim, vê um borrão, não é a área que é mais definida na foto. Então tinha que dar essa impressão das mechas meio que falhado propositalmente pra ficar assim, ela sumindo, e aí depois eu venho com uma agulha de linha, em vez de fazer uma linha certinha, bem pigmentada, você faz falhado também de propósito, a linha consome, a linha ralinha, pra passar esses pequenos fiozinhos que a gente vê que quase somem no olho, mas não pode ser muito delimitado porque não é o foco do desenho, o foco é o rosto. E aí voltando pra parte do rosto, a parte que eu mais estava querendo trabalhar com mais atenção são os olhos, né, que é a alma do desenho e é a parte que mais denuncia se não tá bem feito o realismo aí. Na experiência passada, eu ainda estava um pouco hesitante, eu fiz, né, o contorno de alguma forma com linha, e isso para realismo não funciona, a gente não vê a realidade em linhas, né, a gente vê em manchas, em sombras, em volumes. Então eu tomei esse cuidado para fazer tudo com sombrinha. Vim com a bucha de 15 só para delimitar assim, um pouquinho do preto, né, dos cílios e tal, mas sem desenhar, só com mancha mesmo, que era uma bucha grossa, grande, de propósito para não conseguir fazer esse tipo de detalhe de linha fininho. Hoje foi só caprichar nas sombras, a construção é sempre, né, dos mais escuros para o mais claro nesse caso. Então eu marquei todas as partes de sombra mais escuras, aqui, melhor, assim, das cavidades, em cima das pupilas, e depois foi só fazendo aquele suavinho, né, aquele render mais trabalhadinho. E por fim, claro, vim com os detalhes de branco, né, nas partes pontuais, principalmente para enfatizar as cicatrizes que ele tem, enfim, os brilhinhos da boca e tudo mais. Fiquei muito amarradão, muito satisfeito com o resultado. Essa vai pro portfólio com gosto. E eu acho que dependendo do tipo de trabalho, do tipo de imagem, eu já estou bem confiante, bem tranquilo para fazer comercialmente realismo de rosto. É um pouquinho mais complicado, um pouquinho de mais de atenção, mas eu já estou bem amarradão. Lógico que não vai ser tudo, ainda vou com calma, mas acho que a partir de agora já vai começar a rolar. Então é isso, queria mostrar muito essa tatu que rolou agora. Muito obrigado, Beatriz, pela confiança mais uma vez. Eu esqueci de mencionar que, pô, como a Beatriz voltou pra fazer uma tatuagem nova, eu aproveitei pra ver a tatu antiga da garota lá de cabelo azul, né, cicatrizada. Então não é sempre bom eu poder ver cicatrizado. Eu sempre peço pros clientes voltarem. Quando é um trabalho maneiro, assim, que, pô, vale super a pena, eu registro novamente, registro ele cicatrizado pra eu também ter um registro, poder até usar, de repente, em divulgação. E esse é um trabalho que eu vou mostrar aqui com gosto pra vocês, o resultado dele cicatrizado. Então vocês estão vendo aí na tela, só pra não deixar passar em branco essa tatu como ficou depois de cicatrizada, beleza? Então valeu, galera! Hoje é quinta-feira, são 5h17 da tarde e eu tô aqui estreando meu cabelo novo. Hoje eu tirei o dia pra fazer esse cabelo, então eu não fui no estúdio. Eu tava marcado com o Max, que é um cabeleireiro incrível, mandou super bem. Eu tava ansioso pra fazer cabelo com ele. Max, inclusive, ele é meu cliente de tatu, ele foi até cobaia minha quando eu tava começando a tatuar. Ele tem uma das primeiras tatus que eu fiz, assim. Queria dar uma mudada no visual, dar uma renovada. E aí, como eu curto o trampo dele, a gente fez um combinado aí. Eu vou fazer umas tatus nele e ele vai fazer umas paradas no meu cabelo, começando por essa. E acabou que terminou meio cedo, então eu achei que a gente ia ficar até o fim de tarde, mas ainda são 5 e pouca, o dia ainda tá na metade. Então eu cheguei agora em casa e eu vou aproveitar essa folguinha para adiantar uns trabalhos que eu tô meio enrolado. Então agora eu vou sentar para editar o vídeo do Dicas e Truques desse domingo, que eu vou lançar agora, e mais tarde eu acho que eu vou começar a criar o desenho do Max
sobrar tempo, que vai fazer uma tatu irada de uma medusa comigo. Então, assim que eu tiver mais novidades, eu mostro aqui pra vocês. Valeu! São 4h19 da madrugada. Eu terminei de editar o vídeo do Dicas de Truques que eu vou lançar no domingo que vem, 10 e pouco, 11 horas. Eu tinha terminado de editar e aí aproveitei o tempo livre para começar a pensar no projeto do Max. O Max quer fazer uma medusa baseada numa foto de uma estátua que ele me mandou, que tem uma medusa de corpo inteiro em pé, figurando, né, na mão, embaixo assim, uma cabeça de um homem decepado. Ela tá segurando pelos cabelos, ela tá com uma pose de vitória, assim, né, tipo, triunfando. E essa era, assim, uma das coisas que era mais interessante e mais importante nessa imagem, que o próprio Max escolheu por causa disso, que ele gosta disso nessa imagem. Então eu tentei reinterpretar aí, propondo pra ele, né, eu já tinha até conversado com ele, eu falei que ia fazer essa proposta pra mostrar pra ele uma nova maneira de enquadrar, né. Como sempre, eu prefiro botar personagens mais perto para trabalhar mais a expressão de rosto, mais os detalhes, especialmente falando de neo tradicional, onde isso é muito importante, conseguir trabalhar né, essas feições. Como a referência dele era de corpo todo, eu tentei reinterpretar essa ideia mais aproximada, num busto aí. Então, a partir de uma colagem, né, com algumas imagens de rosto, de mão, que eu peguei de né, pessoas assim, pela internet, só para ter uma base fotográfica para eu começar a trabalhar. Só que dessa vez eu experimentei uma pegada diferente, né? Em vez de ficar restrito às fotos, além de fazer essa colagem de fotos, eu senti uma necessidade de criar mais livremente, né? Jogar a ideia um pouco mais customizada, mais personalizada, né? Eu pintei, fiz um paintbrush, uma pintura com um brush bem grosseiro, bem simplificado, para tentar criar aí toda essa ideia do desenho, né, em cima das fotos, meio que misturando com a textura da foto para elaborar como seria aí o look and feel, né, a ideia não só do enquadramento, da anatomia, das posições, dos elementos dos personagens, mas um pouco já da cor, da sombra, da luz. Tudo isso aí foi meio que para criar um concept dessa imagem, que eu quero mandar pro Max para ele ver se ele aprova, se eu posso trabalhar a partir daí, e aí, se ele curtir, eu vou desenhar por cima disso com todo aquele cuidado de linha que a tatu que o neo tradicional tem. Então eu vou vir por cima dessa pintura que eu fiz bem rápida, bem conceitual, bem só para passar a ideia, e eu vou vir lapidando agora, fazendo os detalhes. Eu vou só esperar o Max dizer o que ele acha, tomara que ele curta, eu tô muito empolgado com a ideia. É isso, eu senti necessidade de fazer essa pintura, não só ficar restrito às limitações que a foto dá, fazer uma coisa um pouco mais personalizada, mais desenho, ainda com uma base fotográfica aí para ajudar a ficar um pouco mais realista dentro do neotraje, um pouco mais detalhado. Amanhã tem mais tatu. Valeu, galera! Hoje é sexta-feira, são 12h32. Eu tô chegando agora na loja, vim pegar um lanche pra comer, que meu cliente já vai chegar. E eu já tive a resposta do Max, porque ontem eu já sei que ele não curtiu. Eu já esperava um pouco, porque na verdade ele queria muito fazer com base na referência da estátua que ele me passou, que era de corpo todo. Então, como eu tive essa ideia, né, dessa composição, ela veio muito na minha cabeça, eu queria mostrar pra ele. Então eu falei pra ele que eu ia fazer essa proposta sem compromisso, pra ver se ele curte, mas não tem nenhum problema, porque a gente vai fazer uma versão da referência da estátua dele. Vou transformar ele numa tatu preto e cinza, mas ainda dando essa estética de pedra e botar ela de corpo inteiro, assim, pegando o sentido vertical ali no antebraço dele. Já esse concept, pra mim, super valeu, porque ele não vai ser, lógico, descartado. Eu vou aproveitar que eu tô amarradão nessa ideia, eu vou finalizar ela, vou transformar num autoral e botar pra disposição, porque vai que alguém curte, vai que alguém quer tatuar. Eu sei que eu vou me amarrar em fazer, então vou botar aí pra jogo. Deixa eu terminar essa arte e eu mostro aqui pra vocês, beleza? Valeu! São 8h06 da noite, estou voltando aqui pra casa. E hoje foi dia de começar aquela tatuagem do São Jorge comunista, né? Com a cara do Trotsky, matando lá um dragão de cartola, o dragão burguês, no ombro do Leandro. Ele tava marcado aí pra tatuar comigo. Bom, é aquele esquema padrão, né? Essa é uma tatu fechando toda a parte externa aí do ombro, né? A parte do braço aí acima do cotovelo, ocupando bem a área do corpo dele. É uma tatuagem para 2 sessões. Hoje foi só fazer a parte de linha, então eu usei
4 espessuras de linha, 4 agulhas para fazer esse desenho, né? Eu tracei primeiro praticamente toda a parte de baixo do desenho com uma liner de 5. Na parte do São Jorge mesmo, né, do Trotsky, enfim, do Cavaleiro, que tinha muito detalhezinho pequenininho, as linhas eram muito juntas, então eu tracei com uma liner de 3 essas partes. Bom, essa foi a linha de base, 5 e 3. Para fazer o bold, na parte do cavalo e do cavaleiro, lá em cima, eu fiz tudo com uma liner de 11. Mais embaixo, na parte do dragão, eu fiz com uma bucha de 15, porque eu queria que o traço do bold, do que está em primeiro plano, fosse mais grosso, né, mais espesso, para criar essa sensação de hierarquia visual, de profundidade. Então o que você tem na frente, em primeiro plano, está mais recortado, mais em destaque do que o que está mais atrás. Bom, e aí foi isso. Por fim, eu só fiz também uma linha ali colorida, né, uma linha laranja e uma linha vermelha, onde vão ficar aí as bordas do desenho, né, com aquele efeito meio que de fogo que vai ter. E essa parte dessa linha não tem preto, então eu tinha deixado marcado de sume no comecinho da sessão, e no final foi só tacar aí uma cor com a bucha de 15 também, que essa parte ela vai ser bem larga. Mas é isso, foram mais ou menos 4 horas para marcar, traçar tudo. Agora é só esperar cicatrizar pra gente fazer a sombra e a cor na próxima sessão. Leandro curtiu o andamento, como tá ficando, e em breve eu mostro o resto dessa tatua aqui pra vocês, beleza? Amanhã eu tenho mais uma marcada, então já mostro pra vocês, fica aí, que ainda tem mais coisa nesse vídeo. Valeu! Hoje é sábado, são 8 horas e 6 minutos da noite e hoje foi o dia de mais uma daquelas tatuas punks de várias horas de duração. Hoje foi dia de mandar pra pele do Alisson, pro ombro dele finalmente, aquele projeto que eu mostrei aqui eu fazendo, né, do anjo caído, né, na verdade uma personagem com uma asa de anjo e uma asa de demônio, e ele queria dispor, né, de forma que a asa de anjo ficasse aqui e a asa de demônio igualmente nas costas, vindo por aqui, e aí o corpo, né, caindo pelo braço, como se o anjo estivesse caindo, né, do céu, e aí com uma asa para cá e a outra para trás. Então já começa aí o desafio de montar esse desenho de forma que ele se encaixe perfeitamente aí na anatomia. A gente tinha trabalhado com um freehand, que eu tirei um molde para desenhar por cima no mesmo formato, para facilitar aí na hora de encaixar, já sair no formato que a gente precisa. Então hoje ele chegou 10 e pouca da manhã, a gente foi tirar o stencil, gastou um tempinho aí preparando, montando tudo. Eu optei por fazer o stencil de uma vez, eu tava em dúvida se eu faria de uma vez ou por partes, tipo asa, corpo e asa, mas como ela cola bem aqui na curvinha do ombro e se estica pra cá, eu achei que dava pra só colar o stencil e ir esticando. Funcionou, encaixou super bem de segunda tentativa, o que para um trabalho dessa complexidade é bem bom. E é isso, em seguida a gente começou a tatuar. Essa é uma tatu toda baseada na sombra, né? Então eu fiz toda a linha de 5 com o bold de 11. Só essa parte aí a gente gastou várias horas, eu tive, né, que mudar a posição dele algumas vezes e tal, enfim. É uma tatuagem um pouquinho complexa, um pouquinho maçante, mas pra valer super a pena. Então, na verdade, eu fiz a linha do corpo e da asa da frente, e aí ele deitou, né, de peito pra cima pra eu fazer a sombra. Então eu vim fazendo a sombra de volta da asa e do corpo, e deixamos a parte de trás toda pro final, que era tudo pretão. Então no final ele virou com as costas pra cima, e eu fui fazendo toda a linha e a sombra da asa de trás. Eu sombrei com uma Magnum Round 13, que é bom pra cobrir uma área grande, né, era uma tatu maiorzinha, e ela é muito boa pra fazer um sombreado mais esfumaçado, mais uniforme. E bom, o que deu um tchan, né, o que deu o toque final desse personagem é os efeitos de sombra no fundo, né. Eu fiz umas linhas de movimento, linhas de ação para enfatizar o ângulo, né, como se ele estivesse caindo, como se tivesse uma luz lá na frente. Então é isso que deu toda a dramaticidade dele, né, com alguns artifícios, como botar aquele outline branco aí nas partes das asas que passa por cima, pela frente do corpo, para recortar uma coisa da outra, explicar melhor o desenho. Foi um trabalho bem cansativo, a gente ficou no total 7 horas de sessão fazendo aí, mas valeu a pena pra caralho. O resultado ficou foda e é uma tatu muito diferente. Nunca tinha pensado nessa ideia de botar o personagem e dispor as asas assim. O Alisson trouxe essa ideia pra mim, eu topei o desafio. Estamos os dois super satisfeitos, amarradões com o resultado. É isso, esse foi o último projeto da semana. A semana vai acabando aqui, então se você assistiu até esse momento, eu quero te agradecer. Obrigado pela audiência, obrigado pelo interesse aí no meu conteúdo. Então não esquece de dar um gostei aqui no vídeo se você já não fez isso. Se você é novo aqui, está conhecendo agora, se inscreve aqui embaixo no canal. Tem sempre novidades, são 5 vídeos por semana agora. A programação tá aqui em cima na capa do canal. É isso, galera. Me segue lá no Instagram também, Raon Tatu. Beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.